João capítulo 13, eu vou ler de 21 a 30. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então, os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Oremos. Pai Santo e Deus amado, como acabamos de cantar, é o nosso desejo que o Senhor fale ao nosso coração por meio da verdade que é a Tua palavra. Que grande prazer e alegria temos de poder, ó Deus, nos assentar diante do Senhor a fim de ouvir a Tua voz. O Senhor é aquele que nos edifica, o Senhor santifica a nossa vida. Que a Tua palavra nesta noite, mais uma vez, cale profundamente no nosso coração, para a Tua própria glória e louvor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no Catecismo Maior de Westminster, você tem, a partir da pergunta de número 61, algumas questões que são referentes à igreja. A pergunta 161 já começa indagando: serão salvos todos os que ouvem o Evangelho e pertencem à igreja? E a resposta é: nem todos os que ouvem o Evangelho e pertencem à igreja visível serão salvos, mas unicamente aqueles que são membros verdadeiros da igreja invisível. Então a pergunta da confissão de fé começa já de início nesta sessão, mostrando a diferença entre o que chamamos de igreja visível e de igreja invisível. Chamamos de igreja visível o número, a totalidade de pessoas que em todo o mundo professaram a fé em Cristo Jesus, professaram a verdadeira religião juntamente com seus filhos. Eles se ajuntaram, eles fizeram uma profissão de fé, eles estão no rol de membros da igreja, eles fazem parte da igreja visível. Mas veja que a confissão de fé afirmou que nem todos aqueles que fazem parte deste rol de membros da igreja visível serão salvos. Unicamente serão salvos os que pertencem à igreja invisível. A igreja invisível é o número completo dos eleitos de Deus que foram e serão reunidos em um só corpo sob Cristo. Ou seja, a igreja invisível é aquela que somente o Senhor Deus conhece. É aquela que é composta dos eleitos que foram chamados, daqueles que estão sendo chamados, daqueles que serão chamados à fé verdadeira. E estas distinções, elas são bastante importantes, a fim de se compreender a dinâmica da igreja, sobretudo em dias como os nossos, onde nós vemos pessoas aparentemente bons crentes, que eram aparentemente bons crentes, largando a igreja, abandonando a igreja, muitas vezes apostatando da fé. Pastores dentro do nosso meio, por exemplo, presbiteriano, que outrora eram pastores fiéis ou considerados pastores fiéis e que hoje estão fora
da igreja, alguns blasfemando inclusive contra o Senhor da igreja. E aqui no nosso texto você vai perceber que após a cerimônia de lava-pés e antes da instituição da ceia, veja que se você pegar o Evangelho de João e juntar aos sinóticos, você vai ter uma sequência de acontecimentos, exatamente nesse momento em que os discípulos se ajuntaram com o Senhor a fim de comemorar a última Páscoa. E nesse momento então Jesus lava os pés aos discípulos. Posteriormente ele irá celebrar a primeira ceia, deixando então assim como um mandamento para a igreja. E neste momento Judas já não estará presente. É logo depois que termina esse texto que a ceia será instituída. E então o que você tem aqui depois da cerimônia do lava-pés é João afirmando no verso 21 o seguinte: ditas estas coisas, que coisas? Todo o ensinamento de Jesus sobre a questão da humildade. Lembre que ele se assentou ou se agachou ali, se ajoelhou para lavar os pés dos seus discípulos, depois que todas as coisas estavam prontas para que isso acontecesse e nenhum deles se dispôs a isso. A discussão anterior, quem é o maior no reino de Deus? Jesus então lava os pés aos discípulos e disse: olha, vocês me chamam mestre e senhor, vocês dizem bem, eu sou, mas eu estou deixando um exemplo para que vocês também façam isso. A ideia de serviço de uns aos outros. E é depois deste momento em que Jesus lava os pés aos seus discípulos, aos seus amigos, lava os pés inclusive ao seu inimigo que está presente no lava-pés, que é Judas, é que ele se sente angustiado, diz João. A palavra ou o verbo traduzido aí na Bíblia por angustiado traz a ideia, uma das ideias de indignação. Ela traz um sentimento de tristeza, mas junto com este sentimento também uma indignação. E toda essa indignação é por conta daquilo que está prestes a acontecer. Um dos seus discípulos irá traí-lo. E aqui você tem um pequeno grupo de homens que pode ser visto como uma amostra do que é a igreja do Senhor. Você tem 12 homens reunidos, seguindo a Cristo, e a partir então deste texto, você vai compreender qual é a realidade da igreja. O que este texto nos ensina a respeito desta realidade da igreja? E é claro, nós estamos falando aqui da igreja visível, da congregação, de todos aqueles que professam uma fé em Cristo Jesus. E o que o texto mostra sobre a igreja visível é que dentro da igreja visível há infiéis. Veja o verso 21. Ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em seu espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Na narrativa, João está conectando aqui o que está acontecendo, essa indignação que Jesus está sentindo, e a afirmação categórica de Jesus: há um traidor entre vocês, a tudo aquilo que ele disse anteriormente. Dê uma olhada aí no versículo 18. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi, e é antes para que se cumpra a escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Então veja, Jesus está indignado e faz uma afirmação: olha, existe um traidor entre vocês, um pequeno grupo, poucos homens, porque agora você, apesar de ter muitos seguidores atrás de Jesus, ele está aqui com este grupo que ele escolhe para estar mais próximo dele. O que ele havia começado a dizer então lá no verso 18 e 19, foi agora dito de forma bem mais categórica. Porque repare bem, no verso 18,
ele está dizendo: olha, vocês já estão limpos, não todos vocês, porque eu conheço e eu sei que há entre vocês alguém que irá trair. Possivelmente os discípulos não compreenderam o que Jesus estava dizendo naquele momento, e é por isso que ele então agora está sendo tão enfático. Um de vocês, um dos 12. E essa afirmação de Jesus é antecedida por aquela expressão bastante usada por Jesus aqui no Evangelho de João, principalmente: em verdade vos digo. E isso aponta para a solenidade do que Jesus estava falando e para a seriedade daquilo que ele estava mencionando e revelando neste momento ao grupo mais restrito de seguidores. É importante que você note aqui, então, que mesmo neste grupo tão pequeno como o dos apóstolos, 12 homens, mesmo dentro desse grupo, existe um infiel, existe um traidor, existe alguém que não nasceu de novo, mas que professa a fé, que tem inclusive um cargo entre os 12, ele é o tesoureiro. Logo, pelo menos externamente, ele demonstrava ser fiel a ponto de confiarem a ele a bolsa. Mas o coração é tal qual o coração dos fariseus, e Jesus disse que o honravam com os lábios, tendo o coração distante dele. E ao revelar esse assunto, Jesus está, como eu afirmei na introdução, indignado por conta do pecado que será cometido, e também bastante entristecido. Um de vocês me trairá. Porque perceba, fora do grupo, fora dos seguidores de Jesus, tanto desse grupo mais restrito de 12, quanto do grupo mais amplo, de aquele monte de gente que andava atrás de Jesus, você tem pessoas confessando a fé em Jesus Cristo. E a parte deste grupo, você tem muitas pessoas que estão querendo tirar a vida de Jesus. Os fariseus estão planejando isso, os principais dos sacerdotes. Você já tem uma ordenança para que assim que Jesus chegue no templo, ele seja preso. O tempo todo os homens estão tramando, mas são homens que não confessaram a Cristo, são homens que estão alheios à igreja, eles estão fora, mas aqui está um homem que está dentro. Ele caminha com os discípulos, ele conversa com eles. Dentre um grupo tão seleto. Ali naquele grupo existe um infiel. E esta, meus irmãos, é a realidade da igreja visível. Nem todos aqueles que fazem uma profissão de fé, uma pública profissão de fé, que caminham com os crentes, que têm cargos, que têm a confiança dos seus irmãos, que por vezes já foram até usados para abençoar outros pelo próprio Senhor, em sua providência. Mesmo dentre estes há infiéis. Há inúmeros dentro da igreja que não amam verdadeiramente a Cristo. Então, tenha isso em mente, tenha isso bem claro em sua mente, porque, como eu disse na introdução, às vezes nós temos notícias de pessoas que caminharam por tanto tempo junto dos crentes, e hoje você olha e não reconhece, por conta da vida que estão levando. E muitos ficam espantados. Agora, não pense que esta é uma realidade exclusivamente da igreja do Novo Testamento, que agora é composta de judeus e gentios, porque nesse grupo aqui só há judeus. No grupo dos apóstolos só há membros do povo eleito, todos eles circuncidados ao 8º dia, todos eles aprendendo a lei do Senhor desde a sua meninice, sendo incutidos
na lei do Senhor. E quando Paulo escreve aos Romanos, então, ele escancara esta realidade, afirmando que nem todos os de Israel são de fato israelitas. E lá na Epístola aos Romanos, Paulo confronta exatamente o orgulho do judeu que dizia: não, eu sou membro do pacto, eu fui circuncidado, eu sou do povo escolhido. E Paulo está dizendo: se você vive longe dos caminhos do Senhor, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão, de nada adianta, não passa de uma marca que se virá para a sua condenação. Nem todos os de Israel são de fato israelitas, e essa é a razão então, de depois de o glorioso Messias esperado desde o Antigo Testamento se fazer homem, habitar entre eles, fazer tantos milagres, muitos o rejeitam, muitos não querem saber dele, muitos o tratam como um endemoniado, muitos falam que o que ele é um embusteiro. E todos estes, meus irmãos, pessoas que fizeram uma profissão de fé, pessoas que declararam sua fé no Deus de Israel. Então, a despeito de serem todos nominalmente judeus, circuncidados como ordenava a lei, muitos não abraçavam a fé verdadeira, muitos não tinham tido o seu coração circuncidado, e foi isso que levou Jesus a confrontar os fariseus, citando o texto de Isaías, que nós lemos aqui na liturgia há pouco. Dê uma olhada lá em Mateus 15, é exatamente o texto de Isaías que Jesus está citando aqui. Mateus 15, verso de número 8, 7 e 8. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Aqui, se você lembrar, especificamente, este grupo religioso está falando mal dos discípulos de Jesus e dizendo: por que os seus discípulos não seguem a tradição de lavar as mãos? Preceitos de homens, não estava na lei. Aquilo tinha sido inventado pelos homens e vinha sendo passado de geração em geração, virou uma tradição, mas uma tradição dos anciãos. E agora os discípulos de Jesus não estão fazendo isso, eles estão dizendo: será que seus discípulos são crentes mesmo? Que negócio é esse? Deles estarem transgredindo a tradição dos anciãos. Aparentemente esses homens estão preocupados com a fé. Jesus está dizendo: vocês estão longe de mim, vocês estão me honrando com os lábios, vocês estão preocupados com a tradição de vocês, com aquilo que vocês gostam. Mas lembre-se, pessoas que professam a fé não são pessoas de fora da igreja, que estão atacando os crentes, que estão acusando os crentes de serem hipócritas. Pessoas de dentro da igreja. A realidade de que nem todos os que professam a fé de boca são verdadeiramente crentes explica a razão de Pedro, seguindo o ensino do próprio Jesus, afirmar que era do meio do povo que surgiriam os falsos mestres. Não daria para surgir falso mestre no meio da igreja se todos fossem crentes fiéis. Haveria erro? Possivelmente, porque debaixo do sol nós estamos sujeitos a interpretações erradas da Escritura. Mas uma coisa é você errar a interpretação, outra coisa você dolosamente ser um falso mestre. Para que haja falsos mestres, é preciso haver corações não regenerados dentro da igreja, dentre aqueles que estão professando a fé em Cristo Jesus. E esta verdade precisa levar você a pelo menos duas atitudes. Primeira, você precisa se autoavaliar constantemente, a fim de verificar se de fato você está na fé. Que isso, pastor? Nós somos tudo aqui da Praia do Canto, o senhor conhece a gente? Não, essa ordem não é minha, essa ordem é de Paulo. Abra sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios.
Paulo está falando aqui a pessoas que estão dentro da igreja, professando a fé. Lembre-se da igreja de Corinto, uma igreja cheia de problemas, pessoas com muitos pecados. Paulo escreve uma primeira epístola confrontando aquela prática errada dos irmãos, e agora na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 13, Paulo vai dizer no versículo 5: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estejais reprovados. É Paulo quem está ordenando os crentes a se autoavaliar, e isso é preciso ser feito por cada crente. A autoavaliação, nós gostamos de avaliar os outros. Você precisa se avaliar diante da verdade de que nem todos os que estão na igreja são verdadeiramente crentes. Mas há uma segunda atitude que você precisa tomar. É preciso avaliar de forma criteriosa aquilo que você ouve na igreja, na pregação, no ensino, conferindo o que a Escritura diz, para ver se as coisas são de fato assim. Porque há não crentes na igreja, inclusive na liderança, inclusive nos púlpitos. É por isso que nós não confiamos cegamente naqueles que proclamam a Escritura. É lógico, quando a Escritura é proclamada de forma fiel, nós conferimos e acatamos. A autoridade da Escritura precisa ser reconhecida. Mas nós não podemos nos iludir achando que todos aqueles que abrem uma Bíblia e sobem no púlpito são crentes, são regenerados. Porque há muitos pastores, muitos, fora da igreja. Dentro da tradição presbiteriana, dentro da tradição batista, dentro da Assembleia de Deus, dentro da Igreja de Cristo. No Novo Testamento, você vai ter pessoas que estavam ladeando Paulo, ajudando Paulo, que segundo ele, amaram o presente século. Demas é um deles. É por isso que você ouve o ensino, confere com a Escritura. Se aquilo que está sendo proferido tem a ver com o que Deus diz, nós acatamos. Mas como eu pontuei, nem todos os que ensinam algo errado são falsos crentes. Porque se nós caminharmos por essa vereda, achando que todo mundo que ensina alguma coisa errada é um falso crente, nós vamos ter muito problema com outras tradições. Porque entre as tradições cristãs, nós temos diferenças de interpretação sobre pontos, alguns pontos. Como é o batismo? Quem pode ser batizado? Então não ache que todo falso ensino equivocado parte de um não crente. Não é isso que eu estou dizendo. Há muitos irmãos que estão equivocados, infelizmente. Esses nós chamamos de lado, abrimos a Bíblia, tomamos um café, conversamos. Vamos ver se as coisas são de fato assim. Mas nós precisamos atentar para aqueles que são de fato falsos mestres. Há muitos crentes piedosos que por falta de maturidade, de entendimento, creem em ensinos errados. Mas esse não é o caso dos falsos mestres. Estes não são regenerados. Estes são descritos na Escritura de outra forma. Veja, por exemplo, Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, eu vou ler o verso de número 11. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Você quer ver a diferença? Quando Paulo fala daqueles que estavam na igreja crendo errado, e quem crê errado acaba ensinando aos outros de forma errada, eles faziam isso
para honrar a Deus. Os crentes que não comiam alguns tipos de carne, eles faziam isso achando que isso era pecado e que isso ofenderia a Deus. Esses aqui não. Esses aqui estão ensinando o erro porque eles querem lucrar com isso. Está vendo a diferença? E os motivos que estão levando estes homens a agir como eles agem? Veja a segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, no capítulo 2, verso 3. Também movidos por avareza. De novo, Pedro está tratando do motivo do coração. O que move estes homens? Avareza. Movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias. Estes são falsos mestres. 1 Timóteo, capítulo de número 6. Desculpe, 6 não. É isso mesmo, 6:5. Altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Você consegue perceber a diferença? Claramente. Entre esses que não têm o seu coração regenerado, que olham para a fé como algo que vai trazer lucro, vai trazer benefício próprio, e pessoas que estão enganadas, não compreenderam. Então nem todos os que estão errados, ou em suas crenças, ou até ensinando algumas coisas erradas, nem todos são não crentes. Mas é preciso tomar cuidado, porque é a realidade de que existem não crentes na igreja do Senhor. Há uma terceira questão que você precisa ponderar. Porque sabendo que há não crentes no meio do povo de Deus, você não pode se abalar diante da apostasia. Infelizmente, meus irmãos, muitos da igreja desanimam quando constatam que alguns irmãos seus, que outrora estavam caminhando juntos na fé, não eram crentes verdadeiros. Ficam abalados, desanimados e saem da igreja. Por conta de pastores outrora aí famosos que apostataram, muitos largaram a igreja, deixaram a igreja, perderam as esperanças, o que mostra que a esperança dessas pessoas estava exatamente nos homens e não em Cristo. Nós não precisamos nos abalar diante da apostasia. É algo que vai ocorrer. Cada dia mais. Nós nos espantamos, mas não precisamos ficar surpresos. Estas coisas ocorrerão, continuarão ocorrendo. A presença de não crentes na igreja é uma realidade que não pode ser ignorada pelos cristãos de forma geral. Mas há uma segunda realidade sobre a igreja aqui no texto. A segunda é que só o Senhor conhece verdadeiramente os corações. Então preste atenção no que se segue. Jesus está fazendo uma declaração bem direta, sem titubear. Um de vocês irá me trair. Jesus conhece os corações. É assim que João vem falando a respeito de Jesus no decorrer do Evangelho. Quer ver? Volte lá, por exemplo, no capítulo de número 2. Lá no capítulo de número 2, João havia dito assim, no verso 25. E não precisavam que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Agora há pouco nós confessamos pecados, e o texto que nós lemos aqui foi o texto do Salmo 139, onde o pedido é: sonda o meu coração, conhece o meu coração. O Senhor sabe. João está dizendo isso aqui, ele fala isso também no capítulo 6, veja lá, verso de número 64. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. O tempo todo você está vendo esta realidade aqui. Agora veja, Jesus está olhando para este grupo tão íntimo e dizendo: um de vocês irá trair, e de novo não era
mera especulação. Jesus está certo disso. Jesus não está imaginando aqui, talvez haja. Não é possível que todo mundo aqui seja fiel. Não, existe um infiel. Existe um que é do diabo. João já havia falado acerca do conhecimento prévio de Jesus nesse mesmo contexto. Aí no verso de número 11. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse: nem todos estáis limpos. Como eu disse, Jesus, sabendo que seria traído por Judas, ainda assim serviu a Judas. Mas ele sabe. Ele não se engana a respeito de quem é aquele homem, e mesmo sabendo que isso vai ocorrer, a forma como Jesus trata o traidor mostra que Judas é plenamente responsável por suas ações. Daí os avisos solenes de Jesus, que servem como um chamado ao arrependimento. Porque se entre os 12 existe um que irá trair Jesus, Deus sabe e conhece o coração deste homem, e somente este homem sabe que ele vai fazer, ninguém mais. E ao ouvir isso do mestre, ele tem a oportunidade de se arrepender. Ele tem a oportunidade de repensar: eu vou fazer isso mesmo? Então cada um destes avisos de Jesus, solenes, é uma oportunidade para que haja arrependimento. Judas, que já está com o coração inclinado a trair Jesus, veja lá o que João disse no capítulo 13, verso 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, ele já está inclinado a isso. Jesus sabe que ele irá fazer, mas antes disso Jesus ainda avisa solenemente. Este homem ainda tem oportunidade de rever, de se arrepender do seu pecado. Ele está ouvindo do mestre: eu sei o que você irá fazer. Jesus dá a ele então o bocado de pão. Alguns afirmam que este era um costume que indicava que o convidado era um convidado de honra. Jesus molha um pão, oferece a Judas. Sendo assim, isso demonstra o quão vil está sendo esse homem. Ele está sendo honrado pelo Senhor e irá traí-lo. Jesus fala diretamente a Judas. E mais uma vez, a oportunidade para arrependimento. Judas se mostra obstinado e sai para fazer o que estava em seu coração. Veja aí a partir do verso 27. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faz-o depressa. E aqui de novo há uma confrontação. Poderia ser que Judas falasse: não, eu estou errado. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso, pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Este homem que está ouvindo o tempo todo de Jesus as advertências solenes, tem o seu coração obstinado. E não só isso, além de um coração obstinado, o registro de Mateus mostra a hipocrisia deste homem. Porque diante da afirmação aqui de Jesus de que alguém o trairia, os discípulos começam então a considerar: será que sou eu, mestre? Então vá lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 26, porque Mateus registra algo importante. Mateus 26, verso de número 23. 22. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor?
E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. E o que Mateus registra é que Jesus está agora exortando de forma muito séria. E esse que está com o coração inclinado a trair o mestre, sabe o que ele faz? Verso 25, então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Diante daquele que sonda corações, este homem, de forma hipócrita: o senhor acha que sou eu? Como se fosse possível esconder algo daquele que sonda os corações. Deus conhece perfeitamente os corações. Mas veja o contraste: enquanto Jesus conhece perfeitamente o coração dos discípulos, os discípulos mostram uma limitação tremenda em seu julgamento. Comece vendo aí o verso 22. No verso 22 do capítulo 13, então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Depois de Jesus falar claramente: um de vocês vai me trair, eles parecem estar surpresos. Como assim? Aqui, no nosso meio? Não é possível. Eles não conhecem os corações. Eles conseguem ver as atitudes externas. Eles conseguem ver aquilo que está sendo feito aqui fora. Eles não são como o Senhor Jesus Cristo. Não passa na cabeça destes homens achar que alguém poderia fazer tal coisa. E então Pedro pede que João pergunte a Jesus sobre quem Jesus está falando. Pedro está curioso. Veja o verso 23. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Este é João. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Eles não sabem, eles não têm ideia. João está perto do Senhor Jesus Cristo. Pedro diz: pergunta aí, você está mais perto. Verso 25, então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? E a ideia aqui não é que ele fez isso abertamente. Por vezes nós lemos os relatos da ceia, e o que vem à mente é o quadro de Leonardo da Vinci, certo? Jesus está aqui e os discípulos estão assentados, cada um aqui do seu lado. Mas quando nós vimos aqui o texto daquela mulher que ungiu a Jesus, eu mencionei que as mesas elas eram baixinhas, em formato de U, certo? E em forma dessa mesa, em volta dessa mesa em formato de U, eles se deitavam, apoiavam esse braço aqui na mesa, deixavam esse braço livre, porque com esse braço eles vão comer, as pernas ficavam esticadas para cá. Foi por isso que a mulher veio e ungiu os pés de Jesus, certo? Então imagine que um está aqui, o outro está aqui e em volta da mesa. Pedro não estava perto de Jesus, João sim. João está possivelmente à frente de Jesus e Pedro está olhando para ele. Pergunta quem é. Então João reclina e pergunta abaixo. Ele cochicha: quem é, Senhor? A ideia da cena é essa. É isso que está então ocorrendo neste momento. E é somente nesse momento que João, e só João, toma conhecimento de quem é o traidor. Dê uma olhada aí no versículo seguinte. Respondeu Jesus. Lembre que João está reclinado aqui no ombro de Jesus, no peito de Jesus, e perguntando. E Jesus está dizendo a João:
Olha, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou um pedaço de pão, tendo molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. João sabe, mas ele só sabe porque Jesus disse. Até então, ninguém imaginava, ninguém sabia, não havia a mínima desconfiança. Mas a Bíblia diz que esse homem era um ladrão, sim. Quem fala é o próprio João. Só que João vai dizer isso anos depois. Ele sabe toda a história, ele já interpretou toda a história de forma distante, e é ele quem está ouvindo aqui do próprio Jesus de que Judas é o traidor. E então Jesus vai falar para agora todos ouvirem no verso 27. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretende fazer, faze-o depressa. Então veja, e daí você entende por que os discípulos não estavam sabendo, sendo que Jesus está falando tão categoricamente. Não, o que ele está falando tão abertamente é direto para Judas. Ele falou baixinho para João: o traidor é quem deu o pedaço de pão. Ele molha, dá, e aí então ele fala: o que você precisa fazer, faça. Como é que os discípulos interpretaram isso? Veja aí o texto. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso, pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. João estava sabendo, mas nenhum dos outros desconfiava, porque Judas, como eu disse, aparentemente apresentava ser alguém piedoso. Pouquinho tempo atrás, foi ele que fez aquele comentário bastante piedoso: como é que vocês vão vender um perfume desperdiçar um perfume tão caro desse? Podia bem vender e dar para os pobres. Quem que vai desconfiar de um homem desse? Com um coração tão amável, com um coração tão desprendido. João é que anos depois de saber disso tudo, é que vai dizer: ele porém falou isso porque ele queria roubar o dinheiro. Mas lembre que esse comentário de João, 30 anos depois. Na hora, talvez os outros discípulos pudessem até ter ficado assim: poxa, rapaz, não podia ser minha essa ideia, né? Eu sou egoísta mesmo. Eu queria ter ideias mais piedosas, como a desse irmão. Aparentemente, é um crente comum, piedoso. Jesus conhece verdadeiramente o coração. Os outros não. Eles caminham todo dia com este homem. Eles estão o tempo todo com este homem. E ainda assim, eles não têm ideia de quem era este homem. João, aqui, por outro lado, veja o contraste agora, João escrevendo anos depois. Ele vai apresentar os contrastes. Ele vai descrever a si mesmo. Ele não chama a si mesmo pelo nome, mas ele fala a respeito dele, como sendo o discípulo a quem Jesus amava. Estava ali o discípulo a quem Jesus amava. E sobre Judas, como é que ele registra no Evangelho? Judas é aquele em quem entrou o diabo. Agora, anos depois, com tudo revelado, está claro, está manifesto quem eram os discípulos verdadeiros, quem era o traidor. Agora, interessante é que o diabo entra em Judas, diz o texto. Não há manifestação como a gente vê por aí. Porque às vezes o pessoal acha que a manifestação do diabo é que a pessoa vai começar a se torcer, vai mudar a voz. Judas está do jeito que ele está, seguindo a sugestão e as orientações do próprio diabo. Mas ninguém desconfia nele. Se ele caísse estribuchando no chão, possesso, ele fala assim: ó, tá ali, ó, não é crente não. Mas não acontece isso.
ele trai o seu mestre, agindo conforme as sugestões de Satanás. Se na ocasião nem João desconfiava de Judas, e ficou sabendo apenas quando o Senhor o contou, quando ele escreve o Evangelho, ele está sendo claro aos seus leitores. Porque veja, João está contando a história aos leitores muitos anos depois. Os seus leitores precisam saber da realidade de que nem todo mundo que está aqui vai professar uma fé verdadeira. Entretanto, nós precisamos ter cuidado, porque nós não sabemos julgar corretamente. Estes homens estão julgando um não crente como sendo um crente, achando que ele é piedoso. Mas veja, o comentário do verso 30 demonstra como estava de fato Judas. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. A ideia aqui é que era noite lá fora, mas que havia trevas no coração de Judas. É isso que João quer indicar aqui no seu comentário. Mas de novo, João só tem esse discernimento anos depois. Somente o Senhor conhece verdadeiramente os corações. Bom, se é verdade que há incrédulos no meio da igreja, e muitos deles, acabam manifestando a sua incredulidade por meio das suas obras, certo? Há outros que estão na igreja, parecem crentes, e sua incredulidade só será revelada no último dia. Quer ver só? Mateus capítulo 7. Versos 22 e 23, muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Último dia, julgamento final. Senhor, nós fizemos milagres. Não há aqui uma palavra de Jesus dizendo mentira. Nós expelimos demônios. Não há coisa nenhuma que você expeliu o demônio. Ele só diz: eu não conheço você. Aparentemente, pessoas piedosas, crentes, trabalhando na igreja, ajudando a igreja, nunca vos conheci. E isso mostra que é preciso então ter cautela nos nossos julgamentos. E deixa eu explicar o que eu quero dizer por isso. A Escritura não manda a igreja sair caçando ou aqueles que dentre os membros eles acham que eles não são crentes. A gente não fica aqui assim: será? Mas eu acho que fulano. Ou pega algumas coisas que a Escritura diz, né? Como a gente sabe que na ceia Paulo orientou os coríntios e disse: tem muita gente aí na igreja fraca, doente e morrendo por causa de pecado, mas isso não nos autoriza a um irmão ficar doente na igreja e a gente pensar: ih, pecou. Não. Nós precisamos ter cautela. Não é assim que acontece. Então, é preciso lembrar que Jesus falou acerca do joio e do trigo. Eu não vou ler o texto agora, depois você pode ler em casa. Aquele texto não está falando diretamente da igreja. Jesus vai explicar a parábola do joio e vai dizer que o campo é o mundo. No mundo onde nós vivemos, há joio e há trigo. Há homens maus e há homens que foram resgatados. É agora que vai ser arrancado isso? Não, é no último dia, para que não se arranque o trigo junto. E muitas vezes homens, mesmo deste mundo, podem parecer homens bons, mas no último dia vai ser revelado que não passavam de joio. Entretanto, se é verdade que no mundo inteiro é assim, é verdade também dentro da igreja. Dentro da igreja há crentes e não crentes, há joio e há trigo. Então veja, quando estes homens manifestam as suas obras ímpias,
sem arrependimento, a Bíblia dá o caminho. Se o seu irmão pecar contra ti, vai a ele. Se ele te ouvir, ganhou o irmão, então é irmão. Se ele não ouvir, chama a testemunha. E se ele não ouvir, diz-o à igreja. E se ele não ouvir, considera-o como gentio e publicano. Nem mesmo em Mateus 18, nós somos autorizados a dizer que a pessoa não é crente. O que a igreja está declarando é que a pessoa está agindo como não crente. E porque ela age como não crente, ela está excluída da igreja. Mas se ela se arrepender, ela vai voltar à comunhão da igreja. Porque pode ser que uma pessoa esteja com o seu coração empedernido, ele não quer saber de ouvir sobre arrependimento, mas depois que experimentar a disciplina, ele vai voltar. E a disciplina então servirá para o seu propósito, o arrependimento do faltoso, certo? Mas não se exclui definitivamente membros que estão lutando contra o pecado. A pessoa pecou, mas você está vendo o esforço dela, ela está lendo a Bíblia, ela vem à igreja, ela luta, ela sofre com o pecado, ela se arrepende. São crentes. O que eu estou querendo dizer com isso é que o pecado por si só não aponta quem não é crente. O que aponta quem não é crente, ou quem não se parece com um crente, pelo menos, é a impenitência. Certo? Então, nós seguimos Mateus 18. Então, em suma, os ímpios que se passam por crentes irão pecar. Muitos parecerão exatamente com crentes, mas não são de fato. E externamente agindo como crentes. Cuidado, porque às vezes nós vemos alguém sendo disciplinado, exortado, e nós fazemos aqui no coração o julgamento. Fulano não é crente. Principalmente se fulano não age como eu ajo. Nós não somos autorizados a fazer esse tipo de julgamento. Olhar para os irmãos e dizer quem é e quem não é. Sobretudo porque nós fazemos isso segundo, geralmente, os nossos gostos pessoais. Então, se você usa esse tipo de julgamento, saiba que esse será o crivo com o qual você será julgado. Não é assim que Jesus fala? Deus conhece os corações. Nós podemos ver as obras. Quando estas são manifestas, a igreja age, mas a igreja não sai caçando. A igreja não imagina que talvez isso possa acontecer. A igreja não entra no fórum íntimo do coração, julgando as atitudes externas, dizendo, ele fez isso, mas ele estava pensando nisso. Olha, fulano falou isso para mim, eu tenho certeza que ele estava pensando naquilo outro. Definitivamente nós não conseguimos fazer isso, até porque você tem um homem aqui no texto, ímpio, do diabo, e todo mundo está falando que ele é crente. Ninguém acha que ele não é, e nós às vezes fazemos exatamente o contrário. A pessoa está aqui, ela ora, vem à igreja, é piedosa, e porque de alguma coisa que nós temos contra ela, nós julgamos aqui no coração, eu sei que isso é da boca para fora, eu sei a verdadeira intenção. Você não sabe. Não sabe. Quem sabe é o Senhor. E se Ele quiser deixar isso manifesto, Ele vai deixar, e a igreja vai disciplinar. Mas enquanto a igreja não faz isso, enquanto isso não se torna manifesto, você não é autorizado a sair julgando seus irmãos. Porque você, diferente de Jesus, não conhece os corações. Você é limitado como os discípulos eram limitados. Existem não crentes na igreja? É fato. Nós conseguimos saber de todos? Não. Não se preocupe. Um dia isso ficará categórico e manifesto. Não somos nós que vamos fazer o juízo agora.
Não somos nós que vamos extirpar da igreja todo mundo que não é crente. Nós não vamos conseguir fazer isso. Haverá um dia em que aquele que sonda os corações fará de forma definitiva. E o nosso julgamento é tão equivocado que há muitos que parecem crentes e que podem estar sendo usados pelo diabo. E nós não sabemos. Não sabemos. Do mesmo jeito que eles não sabiam sobre Judas. Tem muita gente que acha que as manifestações de Satanás só serão vistas como possessão, pessoas se lixando no chão e muda a voz. Todos aqueles que dão crédito à mentira estão seguindo sugestões de Satanás. Todos aqueles que pecam, por exemplo, contra o 9º mandamento do falso testemunho, estão seguindo sugestões de Satanás. É ele o pai da mentira. Mas pode ser que por fora, aparentemente, esteja tudo certo. Nós precisamos ver estas coisas como a Bíblia enxerga. Então, no pequeno grupo de apóstolos, você consegue perceber uma amostra do que é a realidade da igreja. Entre os crentes existem infiéis, e como eu disse, não é preciso se desesperar, não é preciso ficar espantado, mas estar consciente desta verdade, a fim de não desanimar diante das notícias que nós recebemos todos os dias. O pastor abandonou a igreja e voltou ao romanismo. O pastor abandonou a igreja e agora ele parece mais um blasfemo. Sim, isso é uma realidade. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Olhe para aquele que é o mediador perfeito da igreja do Senhor. Lembre que só o Senhor conhece verdadeiramente os corações. Muitos dos não regenerados que estão na igreja irão manifestar sua incredulidade em suas obras. A igreja precisa lidar com eles pelo caminho da disciplina. Mas ainda que estes vivam externamente como crentes, sem aparentemente não causar danos à igreja, não causar problemas à igreja, todos os crentes nominais um dia se depararão com aquele que sonda os corações e serão condenados de forma justa e ouvirão dele: eu não conheço você. Por isso o autoexame é necessário. Por isso, diante da ceia do Senhor, Paulo disse aos coríntios: examine-se o homem a si mesmo. Todos estarão diante daquele que sonda corações. O Senhor tem todas estas coisas debaixo do seu controle, até mesmo a presença de crentes nominais no meio da igreja. Afinal de contas, o Senhor usou a presença de Judas no meio do corpo dos apóstolos para levar à morte o seu próprio filho. Deus usou Judas. Jesus chamou Judas ao arrependimento. Deus, em sua soberania, está usando os atos maus daquele homem para, por meio do seu filho, redimir o seu povo. Caminhar com Cristo, ser comissionado por Ele para ser apóstolo, ter sido honrado na refeição, só tornou Judas ainda mais indesculpável pela sua ação vil de trair o Senhor, e serve também para vermos o quanto o Senhor se humilhou, se submetendo a isso, a fim de que a sua igreja fosse purificada, a fim de que um dia a sua igreja seja apresentada diante dele sem mácula e nem ruga, a fim de que cada crente seja apresentado semelhante ele é. Esta é a esperança que os verdadeiros crentes têm. Um dia seremos semelhantes ao nosso Redentor. A sua obra foi feita em favor dos fiéis. Tenha em mente o que é de fato a igreja. Ame a igreja.
honre ao Senhor.